Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Alzira Porto, eu sou terapeuta. Antes de nós começarmos com o nosso tema de hoje, eu já queria pedir para você se inscrever aqui no canal, compartilhar esse áudio com alguém que você goste, com alguém que você acha que precisa ouvir o que nós vamos conversar, porque esse áudio pode ajudar muito uma outra pessoa. E também me siga lá no Instagram, no Alzira Porto Terapeuta. Lá você vai ter acesso a vários conteúdos riquíssimos também. Mas vamos lá? Hoje eu quero falar com vocês sobre as doenças. Sim, hoje o nosso tema é sobre doenças. Sempre que um paciente me procura em consultório, eu pergunto como está a saúde, o que a pessoa anda sentindo fisicamente, porque tudo isso me diz muito sobre as questões emocionais daquela pessoa. Porque eu acredito de verdade que nós criamos todas as doenças no nosso corpo. O nosso corpo, ele é muito vivo, né? Tem até um livro muito interessante que diz que o corpo fala, né? E é real isso, gente. O nosso corpo, ele é um reflexo mesmo dos nossos pensamentos, das nossas crenças interiores e também de tudo que a gente fala sobre a gente. O que você tem falado sobre você? O que você tem pensado sobre você? Porque o seu corpo está reagindo e vai continuar reagindo a tudo isso. Por isso que o nosso primeiro podcast foi sobre afirmações positivas e milagrosas. Porque a gente tem que falar coisas positivas. E às vezes o que a gente mais faz é falar coisas negativas a respeito da gente mesmo, né? Então, pense nisso. O seu corpo ouve tudo o que você pensa, ouve tudo o que você fala. E todas as suas doenças são reflexo do que você pensa, do que você acredita e do que você fala. Olha como isso é forte, né, gente? Então, por exemplo, quando um paciente entra no consultório e diz que, por exemplo, tem uma calvície, e é uma questão que não é hereditária. Isso já me diz muito, porque, por exemplo, gente, a cabeça, ela representa a nossa força, né? Então, assim, quando existe muita tensão no nosso couro cabeludo, o sangue ele não consegue irrigar adequadamente para os folículos, que dão origem aos fios. E pensa nessa tensão contínua no couro cabeludo, no nosso corpo, constantemente contraído, constantemente tenso, né? O couro cabeludo. Como é que os novos fios vão crescer? Não tem jeito, gente. Isso daí resulta em calvície. A calvície feminina, como tem aumentado ultimamente? Porque as mulheres estão cada vez mais tensas, frustradas. Nós passamos por muitas frustrações e tensões, nós mulheres, né? A gente vive tensa com tanta coisa, filho, marido, emprego, trânsito. Meu Deus, a gente se preocupa muito mais do que os homens muitas vezes. Isso também gera muitos problemas pra gente. Quando a gente consegue relaxar a nossa mandíbula, o nosso couro cabeludo, gente, como a gente muda até o nosso campo vibratório. Então, quando o paciente tem qualquer problema relacionado a cabelo, queda de cabelo, calvície, qualquer problema nesse sentido, eu já sei que é uma pessoa que tem muita tensão, que vive muito tensa. Se é uma pessoa que, por exemplo, tem muita enxaqueca, elas são
criadas, e eu vou usar esse verbo realmente, elas são criadas por pessoas que querem ser perfeitas, sabe assim? E continuam gerando o quê? Tensão, pressão sobre si mesmas. E aí tem outras questões também, gente. Tem raiva reprimida, tem muita questão de dor emocional, mas a questão da enxaqueca, ela pode ser aliviada com algumas outras questões que eu vou falar para vocês mais tarde. Mas analisando ainda o que está aí relacionado à cabeça, por exemplo, ouvidos, pessoas que têm complicações nos ouvidos. Os ouvidos, eles representam o quê? A nossa capacidade de ouvir, não é? Então, qualquer distúrbio nos ouvidos significa que, assim, tem alguma coisa na sua vida que você não quer ouvir, né? E eu iria até além. Eu diria que dor de ouvido indica que existe raiva do que você está ouvindo. Que raiva é essa? Por que você está ouvindo o que está te incomodando tanto? Então, assim, são questionamentos que quando a gente se faz, muitas vezes a gente se livra daquela dor, né? E dores de ouvido, não sei se vocês já repararam, mas é muito comum em crianças, né? E isso que eu falei também cabe aí às crianças. Elas muitas vezes têm que escutar coisas nas suas casas que não são verdades. Elas têm que presenciar muitas coisas, né? E a expressão de raiva das crianças muitas vezes não é através da palavra. Elas são incapazes de mudar o que desagrada. Elas são incapazes de mudar aquela situação. Então, muitas vezes pode vir a dor de ouvido. Olhos. Os olhos, eles representam a nossa capacidade de enxergar, né? Obviamente. Então, quando existe qualquer distúrbio nos olhos, tem algo que a gente não está querendo ver, né? Seja na gente, na vida da gente. Às vezes é até alguma coisa do passado, né? Às vezes é um medo do futuro, às vezes é uma ansiedade com alguma coisa do presente. Sempre que eu vejo assim crianças muito pequenininhas usando óculos, eu me pergunto o que há nesse lar que essa criança não quer ver, né? Então, assim, muitas pessoas tiveram curas incríveis quando elas tiveram a coragem de voltar no passado e dissolverem questões que, assim, há muito tempo elas não queriam ver, não queriam enxergar, não queriam falar, não queriam... E aí, de repente, milagrosamente, começaram a enxergar bem novamente. Olha que coisa! Então, se você tem algum problema na visão, se pergunte o que você está se negando a ver. O que está acontecendo agora que está te incomodando tanto? O que você não quer enfrentar? Que medo é esse que você tem do presente, do futuro? Se você pudesse ver claramente sem os óculos, o que você enxergaria? E o que você não enxergaria? Analisa bem. Ainda falando de questões relacionadas à cabeça, gente, dores de cabeça. Tem pessoas que têm muitas dores de cabeça, né?
próxima vez que você tiver uma dor de cabeça, se pergunte assim, onde que você acha que você errou? E quando você achar a resposta, simplesmente se perdoe. Deixe esse erro lá no passado. Dê risada disso. A gente erra, nós somos seres humanos. Tá tudo certo. A vida tá aí para isso, pra gente errar, pra gente aprender. E você vai ver que minimamente a sua dor vai aliviar. Se não, passar. Vai por mim. Gente, vai ficar muito longo esse podcast se a gente continuar falando aqui, né? Dessas questões. Se vocês gostaram, por favor, deem um like, comentem, falem que gostaram, compartilhem, porque aí eu vou saber que foi interessante esse conteúdo para vocês e vou gravar mais. E aí a gente fala sobre pescoço, garganta, a gente vai falando sobre as outras partes do corpo e aí a gente vai descendo, né? Até o próximo podcast, gente. Beijo!